Olá a todos, eu sou Bruno Capozoli. Hoje estarei compartilhando com vocês essa PC 1401. Ela foi a última Philco Ford, mas ela já tem a tecnologia Hitachi, né? Ela é bem do início dos anos 80. E eu vou compartilhar esse conceito porque ela sofreu um problema de, provavelmente ela ficou jogada em algum lugar. Eu não sei se era uma TV de ferro velho, o que aconteceu com ela. Porque se nós formos notar aqui, ela tem uns ralados, uns machucados, sujeiras. Aqui está bem oxidado. E na parte interna, ela também tem bastante oxidação. Eu já abri, né? Fiz o orçamento. Então vai ser uma tentativa de conserto, por isso que eu quero estar compartilhando com vocês. Então, como que eu vou chegar? Eu vou tomar um ponto de partida, eu não vou sair trocando tudo de uma vez, como seria o normal e mais rápido, né? Então eu vou mostrar para vocês todo o diagnóstico que eu vou fazer, a linha de raciocínio desde o começo, porque ela está totalmente parada, né? Até ela começar a ligar e começar a ter sinal de vida, mas vai ter bastante peça a ser trocada nessa TV. Então, bora ver o Bruno trabalhar, que essa aqui vai dar trabalho, e se você não for inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui no painel, essa microchave aqui já está travada, eu não consigo virá-la para lado nenhum, ela está puxada, mas eu não consigo empurrar, tá travada. Os knobs aqui eles estão bem oxidados, né? A lateral dela imita madeira. Bom, aberta aqui, como eu falei, PC 1401. Ela provavelmente ficou em algum lugar que pegou umidade. Então aqui os potenciômetros, se vocês notarem. Então os trimpotes, aliás, aqui, ó, estão todos ruins. Isso aqui, provavelmente esses três aqui, ou talvez logo os 5, né, terão que ser substituídos. Infelizmente. Tubo aqui tá bem bacana, apesar de sujo. Não sei se caiu água, se foi umidade, o que foi que aconteceu aqui. Playback modelo original. Isso aqui dava bastante problema, ainda mais pela idade. Diodinho aqui quebrado. Não sei se dá pra ver aqui desse ângulo, dá pra ver melhor. Ele tá quebrado. E aqui na placa, nessa parte de baixo, tem muito componente que tá nessa situação aqui. Muito oxidado. Então, para vocês verem aqui. Olha a situação que tá. Felizmente, não passou desse meio da placa aqui, ó. Desses fios vermelhos para cá não passou. Mas esse resto aqui tá bem judiado, tá? Então, essa é a situação da TV. Aqui do lado tem alguns capacitores. Não tem nada vazando, nada estragado. Eu já tenho que resolver o problema desse diodo aqui, que está quebrado. E depois, com o tempo, nós vamos fazer aqui, vamos estar colocando na tomada. Primeira coisa, vou colocar o diodo aqui, porque eu sei que precisa dele para que ele provavelmente é o damper ou ele é o retificador do screen, e eu não quero que estrague o saída horizontal, que fica aqui atrás. Então não quero que estrague esse transistor, então já vou colocar um BY228 aqui no lugar. Substituindo aquele diodo que está quebrado, eu vou colocar um BY228. Esse diodo aqui é o mesmo diodo damper que vai nas Toshibas 10L,
Sharp também dá para usar desse diodo, então já é um diodo assim meio que universal. BY228. Então ele vai no lugar aqui do D710, que é o diodo damper. Eu vou trocar só para proteger, não correr o risco de queimar o saída horizontal, apesar que eu tenho certeza que não vai funcionar. Passei um pincel de leve aqui. A situação não é tão ruim, realmente. Tem alguns componentes que vai ter que trocar, como trimpotes e resistores, que estão bem, né, oxidados. Tipo esse aqui de 15K. Tá bem feio. Esse outro aqui de baixo também tá bem feio. Esse aqui tem que trocar tudo. Mas vamos ligar. Então tá aqui a tomada. Vou colocar aqui direto, tá? Sem ser na série. E é esse o barulho que o transformador aqui vai estar gerando, tá? Esse barulho vem da fonte, não é do playback. Então aqui, agora eu fiz um desenho para explicar como que eu vou chegar no diagnóstico. Esse desenho tosco que eu fiz aqui, desse circuito, claro, para simplificar um pouco o nosso diagnóstico, mas ele é muito parecido com muita TV, inclusive mais moderna, tá? A única diferença é que algumas TVs, principalmente dos anos 80, isso aqui é um playback, tá? Caso você não tenha reconhecido aqui, é um playback. Algumas pegavam aqui um pulso horizontal, mandava de volta para a fonte e a fonte fazia todo o ciclo. Então dependia desse pulso aqui para ter uma tensão de saída. Não é o caso aqui, tá? Essa fonte ela vai gerar uma tensão e independente disso, ela vai estar gerando, tá oscilando ou não. Então o primeiro passo que eu tenho que ver é justamente essa tensão. Essa tensão ela é importante porque ela alimenta aqui o circuito horizontal, que é o playback, né? E ela acaba vindo aqui lá para o saída horizontal também. E ela alimenta aqui o CI oscilador, horizontal, vertical, tal. Ela recebe 12 volts através da queda de um resistor aqui, que é o R701, e tem um Zener de 12 volts para regular. Então aqui de 112, 118 cai para 12 volts aqui, que é a alimentação desse CI. Ele recebendo 12 volts, ele começa a trabalhar. Então essa tensão aqui de 118 para alimentar o flyback e essa tensão de 12 é essencial. Além do que, nós temos aqui o drive horizontal, que também é alimentado por um resistor, o R713, que vem do 118 também. Então, primeira coisa, temos essa tensão? Vamos verificar lá. Temos tensão aqui? Vamos verificar. Temos tensão aqui? E por aí vai. Temos pulsos saindo aqui, temos pulsos chegando aqui, tem curto aqui, por aí vai. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou encontrar o R701. De um lado dele eu tenho que ter 118 volts, ou a tensão que eu encontrar de saída da fonte. Do outro eu tenho que ter 12 volts aqui, sob esse Zener aqui. Então, na saída desse resistor aqui, de um lado 12, de um lado 118. Vamos conferir aqui no circuito. TV já ligada. Dá para ver aqui o R701. Vou vir com o multímetro aqui num lado dele. E eu tenho 112 volts. Ok. Do outro lado, que eu teria que ter 12 volts, eu não tenho nada. Então deixa eu desligar aqui. Primeiro passo que eu vou fazer aqui, vou esperar descarregar. Esperar ele descarregar aqui a tensão de fonte. Bom, eu esperei descarregar aqui a fonte. Eu mudei o multímetro aqui para escala ômica. Eu vou colocar aqui direto, não é o jeito certo de fazer, o certo é você remover o resistor. Apesar que eu vou trocar ele de qualquer forma. E um resistor de 6K8
Aqui já tá dando 17K, 18K e subindo. Então, um resistor que já vou cortar ele aqui e vamos testar ele fora da placa para ver se ele tá ruim. Fora do circuito aqui, resistor de 6K8, medindo 0. Então, resistorzinho aqui aberto, não vai ter como eu ter tensão de 12 volts, que vai vir alimentar esse CI. Então eu não consigo completar todo aquele círculo do desenho. Então a primeira coisa aqui, substituir esse resistor. Resistor novinho, 6K8. Dando aqui 6K7 no lugar do velho. Eu vou instalar e vamos ver se vai funcionar ou não. Eu acho que está muito fácil para eu estar gravando esse vídeo, né? Provavelmente tem mais surpresa aqui, ainda mais que está toda lascada a TV. Trocado o resistor. Eu não lembro se eu mostrei, mas o diodo aqui também eu instalei o novo, né? Troquei os dois. E agora, quando eu ligar, vocês vão ver que o sintoma mudou já. Olha o barulho, agora como é que tá. É bem diferente da primeira vez. E se eu vier aqui medir agora, eu tenho só 2 volts. E do outro lado, que era para ter 12 volts, eu tenho 1.1. Tá? Então agora a fonte caiu. E o que aconteceu aqui? Que eu deduzo que aconteceu aqui, né? Vamos voltar lá para o desenho. Voltando aqui para o esquema, nós tínhamos aqui a tensão de 112 no lugar de 118, que eu considero normal, tá? Esse resistor aberto nós substituímos. E após a substituição, morreu totalmente a fonte. O que faz morrer a fonte? Que eu não falei na primeira parte, que é o circuito de proteção, tá? Poderia ser um curto no side horizontal? Poderia. Poderia ser um curto no playback? Poderia derrubar essa tensão aqui. Porém, se fosse isso, teria derrubado com ou sem um resistor aberto aqui, e não quando o CI é excitado. E aqui eu testei, tá? Eu fiz um teste, não mostrei, mas eu fiz um teste nesse Zener, ele não tem curto. Então, o Zener não está em curto e o CI provavelmente não está em curto também. Não ia derrubar. Se fosse problema no CI, o resistor aqui ia fumegar, mas não ia derrubar a fonte como está derrubando. Então, o circuito de proteção, o que acontece? Ele monitora a corrente aqui do side horizontal, tanto que esse side horizontal aqui, ele não tem um terra aqui normalmente vai o emissor do side horizontal vai para o terra. Esse aqui não, ele vai para vários circuitos aqui do lado horizontal, ele sai do transformador drive, tá? Um pino dele vai ligar no transformador drive e vai lá para o circuito de proteção. Então, se eu tiver qualquer problema aqui de um excesso de consumo nessa linha, automaticamente o circuito de proteção derruba a fonte. Como só está derrubando a fonte? Depois que eu restabeleci aqui, o que eu deduzo que seja o problema aqui? O 6 está funcionando normal, ele está recebendo aqui a tensão de 12, numa fração de segundos ele recebe os 12, é gerado o pulso horizontal, ele vem para o drive, excita aqui o drive horizontal, o transformador drive, que por sua vez vai excitar também aqui o secundário do transformador, que vai excitar a base do side horizontal, que excita o playback. Aqui na verdade o drive horizontal é uma parte pequena, é uma miniatura do que seria o side horizontal e o playback. Se vocês olharem aqui, simplificando, é praticamente um irmãozinho menor, que ele seria como se fosse um pré-amplificador, se fosse um áudio aqui. E o que eu acho que é o caso aqui? O playback. Tá? Eu suspeito que o causador agora do defeito é o playback. Nós tínhamos, então, o resistor aberto e o playback ruim. Como que eu vou fazer agora? Como que eu faço para
tirar pelo menos uma dúvida, se o pau pelo menos está quando ele é excitado. Quando a gente tem aqui oscilação, o playback volta. Eu vou desligar esse ponto aqui. Tá? Eu vou desligar esse ponto aqui. Como que eu faço para desligar esse ponto? Aqui no esquema, esse aqui é o saída horizontal, esse aqui é o drive horizontal, tá? Transistor drive, drive horizontal, transformador drive, saída horizontal. E o playback está aqui pro lado. Tá aqui. Tá longe, mas eles são interligados, obviamente. Então aqui que tem aquele circuito que monitora aqui, ó, que sai por esse pino 4, que volta e vem aqui para o circuito de proteção, tá? Esse aqui é o circuito de proteção. E o que eu vou fazer? Nesse ponto aqui do saída horizontal, ó, nós temos a base e esse ponto 1, que é na saída do T701. Que aqui em cima, se eu olhar aqui na vista do esquema, não, embaixo. Aqui o legal desse esquema é que você tem a vista da placa. Então aqui, ó, ponto 1. Tá? Se eu seguir a trilha aqui do ponto 1, para onde que ele vem aqui, ó? Ó, T701. Então eu sigo aqui a trilha, ó, até chegar aqui no ponto 1 e eu vou desativar ela aqui, ó. Então eu vou cortar a oscilação e eu vou medir a frequência aqui. Se eu tiver frequência aqui e a fonte normalizar, provavelmente mesmo o nosso playback foi pro saco. Então a minha ideia agora é desligar esse ponto aqui, que é a saída do transformador drive horizontal, para a base do saída horizontal e medir essa frequência de 15.730. Esse ponto aqui que eu vou medir é esse aqui, tá? Então ele está desligado. Eu desliguei ele, eu desativei o circuito horizontal. Como quando o circuito horizontal funcionando está matando toda a fonte, eu desativei. Eu quero só saber se o oscilador funciona e se estabeleceu a tensão. Então, eu mudei aqui para Hertz, meu multímetro. Eu vou ligar a TV. Obviamente ela vai fazer o barulho, porque ela não está oscilando horizontal, né? Na fonte não está gerando alta. E aqui no ponto, eu vou medir a frequência que tem. Eu tenho, ó, 16 Hz aqui. Então o oscilador horizontal está oscilando. E aqui eu vou mudar agora para voltagem, tá? Vou pegar o multímetro aqui. E esse ponto aqui, ó, que tá até com a solda nova aqui, é o resistor novo lá de 6K8, o R701. De um lado, se eu medir agora, eu tenho 12 volts, 12.7. E do outro lado aqui, eu tenho 112 volts. Então eu tenho aqui a tensão de fonte, normal. Eu tenho a tensão do CI aqui, normal. E eu tenho a frequência aqui. Se eu tentar armar para ela oscilar, olha o que vai acontecer. Ó, o barulho vai mudar na hora. Ó. Tá vendo? Já ativou a fonte. Então, eu já sou meio teimoso e trocador de peça. Para mim, é o flyback que tá ruim. Porque quando eu quero excitar aqui o saída horizontal, ele não está em curto. O playback tenta trabalhar, né? Só que ele, como ele está em curto, essa corrente aqui é muito alta, aciona o circuito de proteção que aciona a fonte. Como eu cortei aqui, a corrente aqui é baixa, né? A corrente aqui acaba sendo baixa e não atua a proteção. Então eu vou remover o playback e vamos ver o que vai acontecer. Sem pestanejar muito, como um bom trocador de peça, né? Bastou simplesmente eu desativar o saída horizontal aqui para já querer condenar um playback. E eu vou te falar, esse playback aqui, apesar de toda a aparência dele, é de um playback novo, viu? Não sei não se o playback tá ruim.
Ó, você vê pelo cabo dele, assim, que ele é um playback que tá muito bom, assim, não trabalhou tanto. Mas eu não confio nele, ele gosta de dar um problema de vazar alta tensão aqui para baixo. Então não dá para confiar, e é muito barato, né, um playback desse aqui, ele tem uma qualidade boa. Então eu comprei esse aqui, ele tem os ajustes já mais modernos, diferente desse aqui, que o screen, a tensão de screen vem aqui do saída horizontal e é regulado aqui. Nesse aqui não, nesse aqui pode sair daqui e dá para ser adaptado dessa maneira sem problema nenhum. Então ele já ia ser trocado de qualquer forma, independente desse estar ruim ou não, eu já ia substituir, porque é barato. Mas vamos ver se eu quebrei a cara. Eu acho que eu vou quebrar a cara, que não vai funcionar a troca do playback. Mas eu só vou saber agora trocando, porque eu não sei onde está o meu testador de playback. Então a gente até testava ele, via se acendia a luzinha. Como eu não sei onde eu guardei ele, já vamos trocar direto o playback, como bom trocador de peça. Instalei aqui o novo playback, o antigo está aqui. Vou ligar aqui na tomada e não funcionou. Não é ele. Então agora eu vou ter que botar o chip para fritar. Eu preciso entender o porquê que está acionando o circuito de proteção. Não é o playback. Claro que esse aqui eu posso até colocar ele de volta para um teste, mas ele não volta mais para a TV. Esse aqui eu não confio nele. Mas eu troquei aqui um capacitor do circuito de proteção também, que eu peguei ele aqui para teste e ele estava ruim. Ele é um capacitor de 4,7 por 160 volts. Tá vendo? Ele tá ruim. SR todo já foi para casa do chapéu. E ele seria esse capacitor aqui, ó. C712. Aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto que recebe a proteção. Então seria esse capacitor que estava ruim. Agora eu vou ter que fazer uma análise no circuito de proteção. Voltei ela para a posição normal, então resistor trocado, diodo trocado, playback trocado e a TV ainda não deu resultado. Então se eu ligo o oscilador horizontal, quando o horizontal quer trabalhar aqui, quer para gerar alta, e eu vi e tá carregando a tensão, tá? Tanto com esse como com o antigo, porque quando eu fui tirar tinha alta tensão também na chupeta, estava carregado aqui. Troquei esse capacitor que faz a proteção, que é o C712, trabalha com circuito de proteção. Então o que eu vou fazer agora? Eu não vou ficar procurando muito defeito, não vou ficar causando aqui muito. Eu vou dar uma pausa aqui, uma que já está tarde. Mas antes de eu pausar por hoje, eu vou trocar então esses resistores tipo que estão podres, ó, tipo esse aqui. Vou trocar aqui esse Zener e esse aqui que também estão oxidados. Então o que tiver muito feio eu vou estar substituindo. Quem sabe com essas peças não resolve, senão nós vamos no diagnóstico. Porque tudo que eu falei no começo do vídeo, por mais que tenha né, todo um roteiro, tem embasamento do que eu falei, para essa TV de nada serviu e até deu um diagnóstico falso. Porque se eu corto o oscilador, a fonte não cai e fica toda normal. Se eu aciono o oscilador, morre tudo. Isso é um sintoma de playback ruim, só que não é o caso aqui. Então eu não sei agora se o defeito está no circuito de proteção ou se eu tenho alguma coisa aqui consumindo demais no horizontal. Então, vou dar uma pausa, vou corrigir essas coisas podres e vamos ver se a gente tem novidades. Dia número 2, ontem eu tive um acontecimento meio desagradável aqui. Eu comecei a trocar alguns capacitores já na preventiva, né, como aqueles ali, um aqui. E num dos testes que eu estava fazendo aqui, o fusível simplesmente
pipocou, não estava usando a série, né? O fusível simplesmente pipocou. O transistor aqui aparentemente entrou em curto, eu vou ter que substituir. E aí eu fui procurar a causa e eu encontrei, ó, os capacitores aqui também. Esses dois aqui já estão completamente deteriorados. Eu vou ter que estar substituindo os dois aqui, eu já até comprei novos. Então eu vou remover esse transistor para fazer um teste, eu vou ter que substituir. Vou substituir os dois capacitores aqui e também, ó, o diodo acabou quebrando. O retificador aqui acabou quebrando, eu vou ter que substituir também. Então agora nós temos problema na fonte, além do problema que ela não oscila. Ela acorda que eu ainda não achei a causa. Fora que eu já comecei também a troca de alguns resistores, já tirei alguns capacitores, alguns componentes que estão deteriorados, né, estão podres. Então, daqui a pouco eu volto com mais novidades aqui dessa fonte aqui que não era para ter acontecido, mas infelizmente acabou abrindo o bico. Então na fonte danificou o transistor regulador de fonte, fusível, esse resistor de fio de 3R3 e a culpa foi desse diodinho aqui que ele na verdade ele quebrou. Não só ele, tá? Como vários aqui da placa, só na hora de você encostar nele eles quebravam, todos tiveram que ser substituídos. Os dois capacitores de filtro aqui bem detonados. Resistores, tinha bastante resistor oxidado. Então o que estava feio foi substituído. Trimpote aqui da Chroma, eu já testei, ele está aberto, já troquei também. Esses capacitores aqui, preferi trocar esse 27 nano no horizontal, está alterado, ele está bem oxidado. Capacitor não teve muita coisa, teve só esses aqui. Aqui na placa, ela já está com bastante coisa instalada, tudo novo. Olha só, do lado de cá, deixa eu virar a TV aqui. Do lado de cá, que era onde estava mais detonado, tudo componentes novos. Não tem mais nada oxidado. Ali no fundo, os capacitores novos ali, diodo novo, que eu coloquei ali. Aliás, não só ali, né? Mas aqui vai dar para ver melhor, ó. Todos os diodos rápidos trocados, troquei todos os diodos da placa desse modelo aqui. E no transistor de fonte, o que que eu fiz? Ele queimou, né, esse transistor metálico aqui. Porém, eu troquei o saída horizontal. O saída horizontal é novo, é um transistor novo, porém com diodo interno. Agora aqui é um 2SD 869 ou 870, serve no lugar. O diodo D710 ele é removido, nesse caso, porque esse saída horizontal já tem o diodo interno. Então removi ele e passei o D710 para o D711, que também quebrou. Então eu não preciso mais desse diodo. E o saída horizontal que estava aqui, né, que era sem diodo, e é o mesmo código do transistor de fonte. Então mandei ele para a fonte aqui e ficou com a aparência original. E esse que é novo fica escondidinho aqui. Então o que aconteceu? Defeito mesmo que não deixava a TV ligar, que fazia o sintoma de flyback, que na verdade não era. Esse Zener aqui, ZD701, ele é o Zener, ele trabalha no circuito de proteção junto com esse Triac aqui. O que que ele faz? Quando tem qualquer erro, ele é acionado e ele aterra a fonte, e era o que estava acontecendo. Esse Zener estava com fuga. Olha, ainda tem uns resistorzinhos aqui para trocar. Então, como esse Zener estava com fuga, eu fui tirar, eu até ia mostrar para vocês, porém ele
se desmanchou na hora de retirar. É um Zener de 12 volts. Então foi substituído. E agora o circuito de proteção tá bacana. E aqui novamente todos os componentes que eu troquei até agora. Ainda tem mais coisa para ser substituída. Por enquanto foi isso. E durante a limpeza eu notei isso aqui. Não sei se vou conseguir mostrar para vocês. Ó, o fio está rompido aqui. E aqui está outra ponta. Ele passava por dentro dessa cola marrom. E ele quebrou durante a limpeza que eu notei isso. Então eu vou deixar aqui o link, se você não viu como que faz esse tipo de conserto. Eu vou deixar um link para você clicar aqui. Então eu já vou fazer esse reparo aqui antes da gente ligar novamente, mas agora ela já está bem pronta para ser ligada. Agora com certeza nós vamos ter algum resultado melhor aqui. De uma maneira bem objetiva eu fiz aqui a emenda, usei um fio de uma deflectora velha. Então foi uma emenda aqui, uma outra aqui. E pronto, por enquanto vai ser isso, depois eu deixo de maneira mais bonita, porque eu quero ligar ela a primeira vez. Outra coisa que eu fiz aqui, eu troquei os dois aqui, eu tinha uns usados, tem uns comidinhos aqui, mas muito melhor do que isso aqui. Agora dá para fixar. Vale lembrar, ó, que eu troquei mais resistores. Muito resistor oxidado. Nenhum ruim, tá? Tirando esse aqui, que esse aqui realmente estava ruim, né? O CI aqui, oscilador vertical horizontal, estava bem detonado. Não eletronicamente, mas esteticamente ele estava bem ruim. Diodos aqui, né? Esse aqui que se despedaçou na hora de soldar. Ele estava com fuga, que era do circuito de proteção. Ele era o causador de todo o defeito, né? Outros aqui também estavam bem detonados, já bem oxidados. Acho que vai dar para... Aí focou. Dá para ver a situação que ele se encontrava. Então, agora trocando esses componentes aqui, eu vou ficar de olho nos outros diodos, porque tem mais diodo que quando ele pega a oxidação, ele vai ficando mais branquinho. Esse aqui mesmo não sei se dá para ver muito pelo vídeo. Mas ó, um aqui em bom estado, a cor que ele é. Agora esse aqui, ele já vai ficando mais claro. Então tem uns diodos aqui na placa que estão quase brancos. Esse aqui é bom dar uma atenção, de preferência substituir. Sei novo ali, ó, olha a diferença do integrado novo, né? Eu ainda vou ter que trocar os dois trimpotes aqui, mas vamos ligar a TV primeiro. Vou ter que trocar esses três aqui, que não precisa nem falar, né? Olha a situação disso aqui. Mas eu vou espetar aqui uma antena e vamos ver agora como que ela se encontra. Olha só, ligando a TV aqui, tá? O botão tá muito ruim. Então não consigo ajustar, vou deixar aqui no mínimo. Tem alta tensão agora. Dá pra ver um chuvisco bem pobre aqui. Deixa eu dar um zoom para vocês verem mais de perto. Tá vendo? Dá pra ver um chuvisco bem pobre. Ó, dá pra ver uma... E eu já vim aqui mexer aqui embaixo. Os ajustes aqui de baixo. Então aqui, Tricontrol, que é o contraste, no máximo. Brilho aqui no máximo também. Vertical ali eu já ajustei, né? Para não ficar rolando a imagem. E aqui eu sintonizei um canal, que é o canal 3, por um conversor que tem saída RF.
que tá pegando bem ruim, por sinal. Deixa eu mudar aqui um outro canal para ver se pega. E deixa eu desligar aqui a luz para vocês verem só a TV. Tá desligando todas as luzes que eu tenho aqui. É essa imagem pobre que eu tenho aqui funcionando. Então, ó. Tá? Isso foi aqueles componentes, eu não mexi em regulagem, não mexi em nada. Só ajustei o canal aqui e mexi aqui embaixo. Então eu tô com essa cor pobre, né? Por mais que ela, se eu colocar no máximo aqui, é uma imagem bem pobre. Uma cor bem pobre, né? O contraste aqui, ele atua bem ruim. Tá bem ruim a imagem dela. Chuvisco, né? Quase não tem. Som, deixa eu ver aqui. Isso foi a decor. Um jurado perguntou se o choro dela... Então tá bem ruinzinho aqui de ajuste. Aqui, brilho, deixa eu ver como é que tá. Ó, brilho. Até que ele atua, mas tá escura, tá realmente escura, tá? O vídeo realmente tá enclarecendo a imagem. Eu dei uma pausa aqui, eu desliguei a lanterna do aparelho aqui que tava gravando. E dá pra ter mais noção ainda como que tá a imagem. Então, ó, preto e branco aqui, tá horroroso, escuro. Isso aqui é o máximo de claridade que a tela tá me entregando. Agora, num segundo tempo da manutenção, o que eu vou fazer? Eu vou dar um trato nessa placa aqui, que eu não fiz nada nela ainda, não troquei nenhum componente. Que serão os três trim pots e os 3 transistores, tá? Vou trocar, não vou mexer em regulagem, vou deixar exatamente igual, vou trocar um de cada vez para não perder meu tempo. Se precisar, depois eu regulo, mas por hora eu vou deixar exatamente igual, tá? Na mesma tonalidade de cor, tudo igual. Transistor eu vou trocar porque eles estão bem feios, estão meio oxidados. Eu estou com belos BFs 458 novinhos aqui para a gente instalar no lugar. Outra coisa que eu vou fazer. A TV praticamente tem poucos diodos Zener, né? E tem alguns que estão mais feios. Então eu já comprei, que são Zener de 4,3, 12 volts, 11 volts. Já vou substituir tudo, baixar o trocador de peça. Trimpotes aqui, linearidade, altura, subbrilho. Um resistor ali que eu também achei que era bom trocar, que tá meio feio. E aqui por último, mas não menos importante, o botão de volume. Esse aqui é semi-novo, original. E eu vou trocar também porque ali não tem condições, tá? Então, tendo alguma novidade eu falo pra vocês, eu aviso vocês. Tá bastante barulho lá fora, tá difícil gravar. Mas ainda tem bastante coisinha, ó, como os trimpotes aqui, eles estão bem feios. Tem diodo aqui que tá bem feio, não vai dar pra mostrar agora. Depois que eu remover, vai dar pra ver, ó. Por exemplo, aqui. Logo abaixo desse resistor. Ele tá bem feio, tá bem ruinzinho. Então a gente vai trocar esses componentes aqui. E vamos ver o que vai mudar trocando tudo isso. Tirei os botões aqui de canal. Assim como os knobs, eu vou fazer um tratamento aqui. Não vai dar para melhorar muito, está muito deteriorado. Provavelmente ele vai ficar todo pintado. Mas eu vou tentar melhorar o cromo desses botões aqui. Infelizmente não acha para comprar. Se achasse, eu trocaria os 8. Então eu vou deixar numa solução agora de vinagre, água e sabão. Sabão neutro mesmo, né? Detergente. E depois eu vou passar um bombrilzinho para melhorar. Fiz a limpeza aqui.
Como eu disse, não ia ficar perfeito. Esse aqui eu ainda não limpei, pra vocês verem, todos estavam nesse estado aqui. Todos estavam igual esse primeiro aqui. Então eu limpei e tal, mas é o melhor que eu vou conseguir deixar é assim. Infelizmente esses botões não vai ter muito o que fazer. Os knobs também não estão muito diferentes. Montei aqui as teclas de volta. Então agora dá pra ver aqui o funcionamento, né? Simulando um LED, mas na verdade é só uma pecinha pintada de vermelho. Então aqui essa parte aqui os botões estão limpos, já dá para montar de volta. E aqui eu substituí a push button, que essa aqui está completamente dura de mexer. Diferente dessa aqui que está em perfeito estado. Também fiz a limpeza aqui dos knobs, do mesmo jeito, bombrilzinho, vinagre. Mas não deu para fazer muito milagre, mas comparado ao que era, ficou novo. Tanto ali como aqui. Então vou montar. Eu já troquei alguns componentes também. E vamos ligar de novo para vocês verem a diferença que está agora. Então para vocês verem o estado dos 3 trimpotes do RGB. Esse aqui estava até travado, né? Substituído os 3. Falta ainda os 2 de linearidade. Os 3 transistores, né, do RGB. A push button e o de subbrilho. É o que eu troquei até agora. E aqui, olhando aqui no esquema, eu já dei uma estudada aqui no circuito. Então, de uma maneira rápida, eu já desconfiava de alguns diodos, né? Então, eu comecei verificando 2 diodos Zeners que tem aqui na linha do brilho, que é o ZD302. Se a gente seguir a linha dele aqui, que ele desce, ó, vem para esses pinos aqui, que são do estágio de luminância. E nós temos aqui do lado, aqui, se eu não me engano, é aqui embaixo, o ZD301 aqui, que também vai no contraste. Então, eu já arranquei os 2 fora, né, que eu já tinha suspeita desses diodos aqui estando ruim. E aqui, o primeiro diodo que eu testei, o ZD302, Zener 4,3, em curto. Vou mostrar para vocês o segundo. Ó, ZD301, que é o do contraste. Mesmo Zener igual o 302, 4,3 volts. Olha aqui a tensão, como que ele está reconhecendo, como 2 diodos. Então não adianta confiar nos diodos Zeners dessa televisão, eu vou substituir todos da placa. Uma peça de 5 centavos, então não compensa eu substituir. Só esses 2 aqui que eu troquei. Esses aqui eu troquei preventivo, né? Claro que aqui foi a oxidação que detonou, mas eles não tinham nada a ver com o defeito. Só nesses 2 Zeners que eu substituí, tá? Olha a diferença do chuvisco agora. Aqui também fica o painel montado, ficou até que bonito. Volume agora com a push button nova. Desligando e ligando. Procurou vir especialista. E as Olha recomendações tendiam a imagem agora. Eu ainda vou regular, tal. Eu ainda tenho mais diodos para trocar preventivo. Mas agora nós temos a imagem funcionando direitinho. Olha só que maravilha. Então aqui o grande defeito realmente eram os diodos. Desde sempre, até mesmo dela não estar ligando, o defeito eram os diodos. Por dentro aqui, eu tinha esquecido de mostrar, o reparo foi esse aqui. Eu não vou fazer nada além disso, não vou colar, não vou passar nada. Simplesmente deixei no tamanho e termorretrátil. Vale lembrar os componentes substituídos, né? Dá para ver alguma coisa nova. Os trimpotes ali também novos, capacitores novos, dá para ver bastante coisa. E aqui na parte interna, aparentemente já está tudo pronto. Bom, eu tô com um pouco mais de 40 minutos de vídeo, eu acho que já deu, né? A gente já abordou bastante aqui o tema. Diodos aqui eu não perdoei, substituí vários, né? Trimpotes foram todos esses.
PCI substituído, vários resistores, chave, transistor, capacitores e por último o playback. Então agora aqui o que falta? Falta eu fazer uma limpeza. Eu não vou mostrar isso porque eu acho que isso aqui vocês já sabem, já viram eu fazer. Vou fazer uma limpeza geral na TV. Tá? O painel ficou com esse resultado aqui. E agora mesmo só tá faltando eu terminar, fazer uma boa limpeza nela. Siga a flecha, siga o chefe, siga-me, Porque a TV tá excelente. Então, esse aqui foi o resultado final, tá? Eu não vou mais alongar esse vídeo aqui, daqui pra frente é só uma limpeza, fechar e deixar em teste, que ficou excelente a televisão. E os componentes substituídos foram esses. Então, agradeço todo mundo que assistiu até o final. Eu queria ter feito um negócio bem técnico aqui, mas realmente a oxidação não colaborou comigo, né? Então aqui o defeito foi um agente externo que causou toda essa lambança. O dono vai ficar muito feliz, a televisão tá excelente, tá? Esses chuvisquinhos aqui é por causa da minha lâmpada. Se eu desligar aqui, eles sobem na hora. Então é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e até a próxima.